Olá, meus amores e minhas amoras. Cheguei. Gente, eu nunca tinha ouvido Victor Clay, O Amor é o Segredo. Bem bom. Vou botar uma musiquinha calminha aqui pra nós conversar, né? Ô, Tiaguito, mas esse é rápido. Olha aí, já tá aí, ó. Hoje vamos conversar com o Thiago Schenkel, dono e proprietário dos laboratórios Vitale. Vamos conversar sobre o coronavírus, vamos falar sobre testes. E meus cabelos tá uma coisa, né? Que é assim, né? A gente tá linda, maravilhosa, mas daí resolve fazer live, fica uma bagaça. Vamos chamar o Thiaguito aqui pra cena. Olha, bem boa a musiquinha do menino aqui. Vou botar uma musiquinha bem calminha pra vocês relaxarem, né? Porque a gente não quer clima tenso, né, gente? A gente quer tranquilidade. O clima já anda muito tenso, né? E a gente está tentando trazer informações, né, para vocês, trazer orientações. Tiago não quer me aceitar aí, Tiago? Aceita a solicitação que eu te fiz. Tiago não quer falar comigo? Não quer café? Não quer café? Tiago? Essa luz aqui tá muito em cima de mim. Ah, chegou, meu queridão. E aí, querido? E aí, Vamos na Eli? festa. Ah, Ah, tro- ela tá meio desgovernada, sabe? Tudo bom? como é que estamos? Tudo bom? Maravilha. Tudo. Olha aqui, ela não quer me obedecer, ela tem vida própria. Colocou um foco bem em cima. Aham, Eu queria que ela ficasse mais para esse lado de cá, assim, pra não ficar tão assim, sabe, telão. sei. Mas ela Aham, tá bem direto. mas não tem problema. Ela quer que evidencie o telão aqui. Aham. E aí, Tiaguito, como é que tá a situação? Como é que tá a vida? Como é Olha, que tá as coisas? bastante corrido, né? O que eu tenho falado essa semana, que a gente, apesar de ter em todos os segmentos noticiado uma diminuição das demandas, na verdade o trabalho ele tem aumentado, né? No teu Porque segmento, eu tenho certeza que não parou, não. É, Né? mas sabe ali que tem um impacto, lógico que vai ter, de diminuição Sim. de pacientes, né? Mas eu me refiro ao fato da gente tentar buscar alternativas, se fazer mais inventivo para conseguir ir passando pelas dificuldades aí que estão se sobrepondo dia após dia. Então a gente precisa botar a mão na massa Reinventar, né? mesmo. É, tem que se renovar. Hein, Então Thiago, tem sido cansativo, como mas é que tu fez com a tuas... Agora vamos... Gente, para quem não conhece, o Thiago é o Thiago Schenkel, tá? Ele é dono do Laboratórios Vitale. Eu me chamo Eliane de Barcelos, que quem tá aqui no meu Instagram deve saber quem eu sou, né? Devem saber, né? Então, eu sou Eliane de é a minha. Barcelos. E o Thiago ele tem uma grande visão, uma grande instrução sobre laboratórios, sobre os exames, sobre toda a função. Ele é empresário há anos, né, Thiago? Acho que vai mais de 15 anos que Sim, é mais da de área. 10 anos. Aham. Então, mais de 10 anos que ele está na área de laboratório, já faz um tempo que está formado. Então, assim, ó, seja muito bem-vindo, Thiago. Agora a gente vai conversar. Tá muito alto o som aí? Não, não, para mim A está música, tá bem legal? adequado. Tá legal, musiquinha de fundo tá bom. Eu quero uma musiquinha de fundo que é para quebrar o clima mesmo, assim, sabe? Que tá... Sim, Nossa, o tá pessoal muito anda muito tenso. tenso, né? Sabe que eu Verdade. tenho olhado, Thiago, umas coisas na internet, aqui nesses faces, esse negócio aí. Ai, até às vezes eu me mantenho meio distante, assim, porque o pessoal tá muito agressivo, né? Muito, muito. E eu tô Na ver... apavorada, sim, tô Na, apavorada. ver... Na verdade, até ele, conversando com as pessoas que trabalham na área de psicologia, elas têm relatado uma demanda que tem aumentado substancialmente, assim, justamente porque as pessoas estão com os ânimos mais exaltados. Motivos não faltam para todos, né? Porque tem Tu duas sabe linhas que bem dicotômicas, assim, de quem defende o isolamento e daqueles que defendem uma abertura, né? Enfim, então isso tem o acirrado um negócio pouco. tá muito radical, né, Tiago? Tá muito radical. E tu sabe que as Sim, psicólogas, eu dei graças a Deus, assim, que muitas das que eu conheço estão fazendo a terapia via online, né? Isso sim, tem que fazer, gente, pelo amor de Deus. Se tá pirando, chama uma psicóloga, fala comigo. O Tiago também conhece gente que tá atendendo
Pelo amor de Deus, gente, não vamos enlouquecer, gente. Eu já era pra estar no hospício, né? Eu já era pra estar no hospício. Semana que vem eu vou largar uma bomba que você não faz ideia. Mas semana que vem, porque hoje eu não tô nem aí pra bomba. Deixa pra semana que vem, né? Semana que vem a gente vai largar. Eu vou largar uma bomba, assim, que era para eu estar no hospício. Mas enfim, né? Deus sabe. Mas olha só, Eli, até nesse ponto que tu tocou dos ânimos exaltados, tem uma situação bem interessante. Tem um amigo de Face que eu conheci através da minha esposa, um cara super instruído, e nós temos visões muito antagônicas em relação ao que está acontecendo. Aí, nessa semana mesmo, ele fez uma postagem, eu discordei com ele de maneira bastante elegante. Discordar, né? Deus livre, não pode discordar. De maneira muito... Não, mas sabe que foi engraçada a resposta dele? Bah, Thiago, tu sabe que assim, respondendo dessa maneira tão educada, pensei, tchê, mas eu acho que era como a gente deveria debater sempre, né? Quando é o que eu digo, quando as coisas não extrapolam para o xingamento, né, para a pessoalidade, a gente sempre tem que expor as nossas opiniões e ouvir o contraditório. Eu acho que essa é a beleza do debate, né? Quando a gente coloca as nossas verdades, expõe elas a outras pessoas que enxergam talvez de forma diferente. E outra coisa, né, Thiago? A gente não é dono absoluto da verdade, né? Imagina, nem nós, nem ninguém, né? Não, eu acho que o pessoal tá perdendo o respeito, né? Perdendo o respeito total. Assim. E inclusive as pessoas... A minha opinião tem que ser absoluta. Sim, e além disso, a minha opinião ela não pode mudar, né? Não, tem gente que acha assim, não, eu tenho uma opinião agora... Sim, então eu acho lamentável isso, mas enfim, a gente também tem que aprender a quais brigas a gente deve entrar, né? Tem que ser um pouco seletivo nisso, senão a gente vai enlouquecer. Eu ultimamente não tô brigando mais, sabe? Porque eu já briguei tanto, né? Porque eu também, eu lá no início, assim, Thiago, as minhas primeiras lives que começaram lá em março, assim, bem no iniciozinho lá, eu defendi de unhas e dentes o isolamento, fica em casa, não sai pra nada, dane-se emprego, Tá, aí foi indo. Dali a pouco comecei a ver a realidade do povo, passando fome. E todos os que eu conhecia, as pessoas que trabalham em ONG, coisa lá, todo mundo pedindo alimento. Sim. Cara, não pode ser assim. Quem pode? Aí eu comecei a defender assim, quem pode ficar isolado, fica. Quem não pode ficar isolado, vai lá, trabalha e se protege. Sim, na verdade, logo quando começou a se disseminar os casos aqui, acho que, não digo que foi consensual, mas a ampla maioria das pessoas, inclusive eu me coloco dentro desse conjunto aí, de pessoas que apostavam que o isolamento no início poderia ser uma estratégia, não digo viável, mas a única, porque não se conhecia a dinâmica do vírus e a forma como ele se transmitia, a capacidade dele de infectar, fazer doença grave. Hoje, quando se conhece um pouco mais, e nós temos um país tão grande, né, como dizem no jargão, tão continental, com realidades que divergem muito de uma região a outra, acredito que a gente tenha que ter a sensibilidade de poder flexibilizar. Agora mesmo, antes da gente entrar ao vivo, eu estava olhando na CNN, digamos assim que não é o meio de comunicação que eu mais gosto, né? Digamos, não é o mais isento. CNN, Globo, para mim, Deus mas com uma atualização que é importante também para os gaúchos, né? Que a partir de segunda-feira vai se ter uma nova dinâmica de controle de isolamento, né? Para as pessoas, que vai estar muito baseada na transmissibilidade do vírus e na capacidade capacidade efetiva de leitos disponíveis, né, para o atendimento à Covid, de forma que o Rio Grande do Sul vai ser dividido aí em 20 regiões e praticamente em tempo real vai ser monitorado esse status e ele pode determinar mais flexibilizações ou mais isolamentos, se for necessário. O que eu acho que é por regiões, é isso? Explica aí para nós, eu não vi nada disso aí. Exatamente. Então isso regiões, tipo litoral, isso, Porto Alegre, exatamente. Vão ser 20 macro-regiões, né? Então isso eu acho que foi uma estratégia extremamente acertada da gestão. Sabe que eu não sou político, não sou partidário, sou apenas um cidadão que gosta de elogiar quando as medidas estão sendo bem adotadas e embora discorde de alguns pontos da gestão do Estado, mas eu acho que têm sido tomadas
as medidas são mais sensatas até o momento, pelo menos dentre os principais estados aqui da nossa federação. Ele tem feito um acompanhamento baseado em números, e a única coisa que ainda estamos pecando, aí agora vamos puxar a brasa para o nosso assado, é na parte de testes, né, laboratoriais. Isso eu já ia te perguntar, como é que está essa função? Quero saber. Então, enquanto nós não fizermos um investimento maciço em testagem de pessoas, nós vamos enfrentar sérias dificuldades. Por que isso? Precisamos fazer com que as pessoas que são oligossintomáticas, ou seja, que tenham poucos sintomas manifestados, né, após a infecção pelo Covid, ou mesmo aquelas assintomáticas, sejam isoladas. Isso não há discussão. As pessoas que estão positivas, elas demandam isolamento. Claro. Elas e as pessoas do seu núcleo familiar, tá? Uma vez que a propagação no meio familiar é muito grande, e isso vai se tornando um rastilho de pólvora aí que vai muito longe. Então, para que a gente possa adotar essas medidas de contingenciamento de pessoa baseado em diagnóstico, precisamos fazer testagem. Lamentavelmente, o nosso país ele não fornece essas condições. Para que a gente tenha uma referência, atualmente são feitos 6.700 testes para Covid diariamente. No país todo? Não. No país... não, sim, no Rio Grande do Sul. É pouco, né? Desculpa, no país todo. 6.700. Então, esse é um número tão baixo que coloca o Brasil na posição 155º no ranking de aproximadamente 200 países em testagem por milhão de habitantes. É pouquíssimo. É muito pouco. Então, muito pouco, tá louco. Então, isso tem feito com que a gente tenha muita dificuldade no manejo adequado aí dessas pessoas, e principalmente em poder frear o avanço da doença até que a gente tenha uma solução terapêutica efetiva ou vacinal, que até tem boas notícias aí também que a gente vai poder adotar no final ali. Me diz uma coisa, Thiago. A pessoa assim que tem um pouquinho mais de condições, tá? Certo. E quer fazer o teste. Eu acho que eu já te perguntei isso na outra entrevista, mas vamos conversar de novo porque é sempre viável. Sim. A pessoa tem condições e quer fazer o teste. Quer fazer, não sei se tem sintoma, não tem, quero saber se está incubado, se não está. Eu quero ir lá no teu laboratório e fazer. Como é que está sendo feito isso? Como é que está a função? Certo. Conforme a gente tinha conversado até na última live, nós estávamos bem numa transição de ausência de insumos em nível nacional, mas isso já foi normalizado a partir de segunda-feira, então a gente já está retomando as coletas de exames sorológicos. E aí uma ressalta muito importante ali. O que tem acontecido? Gente, exame sorológico é a detecção quantitativa de anticorpos IgG e IgM. Tem laboratórios que, lamentavelmente, estão se valendo de um expediente muito ruim, tá? Que é fazer testes rápidos e vendê-los como testes sorológicos. E isso está muito errado. Por quê? A sensibilidade dos testes rápidos é muito baixa. Baixa mesmo, no sentido de que a gente pode ter muitos resultados falso negativos, mas também falso positivos. Ou seja, o paciente está com Covid, mas o teste rápido não aparece. Isso então, é o principal problema. Não é, tanto é que nós nem oferecemos esse teste devido à baixa confiabilidade. Não oferecemos. Que não tivesse. Não. Tu não vai trabalhar com essas coisas meia boca, né? Não podemos fazer isso porque assim, ele é um teste mais barato, mas tudo que é mais barato normalmente tem um motivo, né? Ele é um teste que não é tão confiável quanto os testes sorológicos que estamos disponibilizando aí a partir de terça-feira. Então, é importante... Já vai estar disponível lá? Já vai estar disponível. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, só um pouquinho, Thiago, daí a gente já continua. A Tassiane Dias, minha prima, o índice é pouco para a maneira que está parada a nossa economia. Minha opinião, qual é a visão de vocês em relação a isto? Eu não entendi direito. O índice é pouco para a maneira que está parada a nossa economia. Minha opinião, qual a visão de vocês em relação... sim,
o índice tá pouco. Eu acho que é o índice de testagens, né? Da testagem? 6.700. A partir da próxima semana é para se atingir em torno de 30 mil testes de infectados, ó. Índice de infectados. Tá. Na verdade, assim, Tassi, o que acontece? A gente tem um viés muito grande em relação a números, tá? Nós temos reportado 145 mil até ontem, né? Não saíram os dados atuais do Ministério da Saúde. Em óbitos, quase 10 mil óbitos. Mas veja bem, a partir do momento que a gente tem uma testagem tão baixa, que lá atrás, em início de abril, se estimava que testávamos apenas 1/10 do total de pacientes positivos, hoje já se estipula que tenhamos em torno de 20 a 22 vezes mais testes positivos. Pacientes positivos. Sim. Então, de fato, qual é o viés principal aí? É um pânico relacionado à letalidade, que é o número de mortos sobre o número de infectados, que está ali quase em 7%. Se nós fôssemos multiplicar o número de infectados atuais pelo número provável, que é em torno de 20 vezes mais, esse número ele ia cair para menos de 0,5%, né, para 0,3%, que é uma estimativa plausível em nível global de óbitos por pacientes infectados. E enquanto não testarmos, vai ser difícil de ter uma métrica confiável, né? Mas pelo que eu percebi aí, tá tendo uma mobilização em termos geral, assim, de governo federal, governo estadual, governo municipal. Entrou um monte de dinheiro aí na saúde essa semana, que eu fiquei sabendo, aqui no município. Sim, do estado. O presidente está largando mais dinheiro para essa função também de toda a função, não estou só falando dos testes, mas de toda a função dessa função de Covid. Sim. Eu creio que, assim, as pessoas... Ontem mesmo estava falando com uma pessoa, uma amiga minha, ela disse assim, amiga, mas 700 e poucas mortes ontem, né? Aí, comparado com a tal da Bélgica. Certo. Mas, bom, a Bélgica... Eu sei que era uma discrepância de visão, sabe? Eu postei o negócio ali e eu vi... Tá, mas a Bélgica é um país pequeno até, né? Sim. Comparado ao Brasil, né? Porque o Brasil é 210 milhões de pessoas. E aí eu fui ver o número da China. A China tem 1 bilhão 300 e pancada de gente. E lá também o índice baixou bastante, enfim. Só que assim, gente, o que a gente tem que analisar é os que estão mais sobrevivendo, porque esse vírus, infelizmente, ele veio... Ela deve ter visto isso na Globo, não duvido. A minha prima ali dizendo que é na Globo. Infelizmente, a Globo tem distorcido bastante, né? Então tá todo mundo revoltado com a Globo. Eu não vou ser diferente, porque eu odeio a Globo. Odeio. Então, assim, tudo que eles da manhã fazer as mortes e não da manhã fazer aos curados, assim. Sim. Né? Então, assim, o que está acontecendo? Estão fazendo comparações que não tem. E a gente tem que ter muito, viu? E a gente tem que ter muito cuidado ao ver esses números, tá? Por exemplo, o caso de ontem mesmo que tu pensou aí, dos 700 e tantos mortos, apenas menos de 200 tinham ocorrido nas últimas 24 horas. Tinha paciente de março, que tinha morrido em março, que estava testando o resultado positivo agora. Então, assim, não sabemos ao certo quantas pessoas de fato estão morrendo, se são mais, se são menos. A gente não tem como saber. Tem umas teorias da conspiração aí que jogam muito em desfavor da... Infelizmente, né, Thiago? Mas eu queria, Eli, te falar a respeito desse recurso tão importante que está vindo para os municípios, porque são eles que estão fazendo o controle no tete a tete, né, com o cliente. Então, é muito importante nessa hora que a governança municipal ela atue junto com os seus prestadores para que seja feita a utilização mais racional possível desse recurso, tá? Eu mesmo estou me mobilizando para sentar e conversar com as principais lideranças municipais da área da saúde nos municípios que nós atuamos para determinar alguns guidelines de como nós vamos atender e utilizar o recurso. Não é porque esse dinheiro existe que ele deve ser mal empregado. Tem que ser muito bem empregado. E a minha ideia é
de maneira a participar disso de uma maneira de cunho social mesmo, sabe? A gente tem relevância nesse contexto, tu é da área da saúde, tu sabe muito bem disso, né, Eli? Sim. A nossa função aqui nessa hora é ajudar dentro do meu, digamos assim, conhecimento Teu conhecimento, né? e do meu expertise dentro disso, também poder orientar alguns gestores que muitas vezes estão às cegas, porque é um elemento novo e a gente não pode muitas vezes exigir deles, né, que tenham um Claro que não. conhecimento em nível de Exige ninguém, né, detalhes, cara? de Exige curva ninguém. de contágio, de anticorpos mesmo. Então, eu acho que se houver essa colaboração mútua entre iniciativa privada e governos municipais, independente de onde sejam, acho que tem tudo para que a gente consiga ter bons frutos, um bom manejo e, acima de tudo, garantir com que o erário público ele seja gasto de uma maneira muito eficiente. Essa é uma preocupação, acho Tomara, que é isso tem que que a gente ser. quer, né? Porque senão, assim, ó, tá tendo muita farra de dinheiro que a gente tem visto, aquele laboratório lá de Pelotas, né, que ainda bem que o Ministério Público fechou as portas, então tem tido umas coisas assim que são bem anômalas. Ontem eu tive que dar risada de uma situação, também essa coisa de televisão, né? Eu não sei que canal eu tava vendo. Não, mentira, nem vi televisão, eu vi no Face. Um cara que tinha uma MEI e ele ganhou uma licitação do governo do Rio de Janeiro para fazer 1 milhão e não sei quantos aventais descartáveis aqui. Aí foram lá onde botou o endereço da empresa. Era uma casinha desse tamanho assim, que não cabia nem as máquinas, eu acho. Ai, que os produtores não estavam lá. Cara, as pessoas perderam a noção. Eles estão tentando levar dinheiro de uma coisa que não... sabe? Não, eles estão tentando tirar dinheiro e não fazer o que tem que ser feito. Se tirasse dinheiro e fizesse ainda... Sim. Ai, papai. Ai, papai. Ó, tem uma guria aqui. Oi, gostosa. Oi, Oi, lindona. Daí pra ti, Oi, bebê. As minhas duas filhas aqui. Olha a outra aqui, que danado. Ô, amor. Ai, coisa mais linda. Como tá grande, Thiago. Tá. Essas coisas só acontecem ao vivo, né? Claro, só que estamos ao vivo. Lá dentro tá ao vivo. Meu Deus. Vai na quarto. Eu me tranquei aqui dentro do quarto, senão ele estava aqui atrás também. Thiago, tem mais umas perguntinhas aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos lá. Gente, depois eu dou os beijinhos, tá? Nada cheia a sala, graças a Deus. Esse dinheiro não... Aqui, a Flávia é enfermeira. Certo que fará uma ótima parceria, Thiago. O secretário da Saúde é muito receptível. Sim, nós temos uma ótima relação com o secretário. E ele está bem disposto, né? Agora está bem bacana de lidar com ele, né? Sim, ele é também. E ele é uma pessoa que tem uma expertise muito grande na área pública, é um cara assim, que se movimenta muito bem. Tem uma vez eu briguei com ele, sobre... eu briguei com ele, daí ele disse, porque eu tenho tantos anos de experiência, eu digo, eu tenho mais que tu. Ele falou que tinha 20, 30, sei lá quantos, eu tinha até mais que tu. Nessa hora é importante a gente pensar de uma maneira conjunta sempre, né? Porque aí saem boas ideias, boas decisões. Verdade. Né? Então, e ele é um cara que sempre abriu as portas do gabinete para a gente conversar. Sim, nunca teve problema de estratégias. Ele é muito participativo assim nas políticas do município. Então, isso favorece a todos, né? Só quem tem a ganhar é a própria população aqui de Tramandaí. Aqui a Tassi também, mais uma pergunta, Tassiane. Esse dinheiro não seria para ser dividido entre os serviços internos de cada cidade, coleta de lixo e outros internos e necessários, ou é direcionado só à saúde mesmo? Na verdade, não é nem só a saúde, é para o Covid. Estratégias que estejam voltadas à prevenção. Exatamente, ele é uma rubrica específica para isso, né? Então, o recurso ele tem que ser destinado para ações que visam comprovadamente a combater a pandemia, mas podem ser ações não diretamente relacionadas a isso, mas controles mais variados. Por exemplo, a gente sabe que a população... Eles podem fazer aquele negócio de campanha, né? Os hospital de campanha, respirador, o material todo para EPIs, né? De EPIs, os testes fundamentais, os testes, profissionais, o stage pessoal, isso. Profissionais, os profissionais. O que mais que eu estou lembrando agora?
hospitais de Os campanha EPIs, já né? incluindo as camas, aquelas coisas lá, tudo Sim, sim, incluído no aham. hospital. Os Sim. respiradores, é isso, né? É as coisas É do isso aí. Covid. E os EPIs, né? Os EPIs, sim. Os Isso EPIs, aí. eu acho que assim, é tanto EPI, porque assim, o pessoal que chegou, tá chegando hoje no hospital com tosse, com resfriado, ele já tem que estar botando aquela parafernália toda, né? Sim. E agora tem Aham. até um outro negócio de plástico que inventaram aqui assim, mais uma máscara aqui. Sim. Aham. Cara, aquilo dá susto na pessoa. Mas são Mas medidas cada importantes, caso né? tem que fazer tudo aquilo, né, Thiago? Sim, tem que fazer essa paramentação, é importante para quem está na linha de frente. Então, tem se Aí tem que usar, percebido gente, pelo amor de uma, Deus, se cuidem. é, Quem está na uma, linha de frente, pelo amor de Deus, se cuidem. Não, é, não tenho dó de gastar esse material, porque esse material eles têm que repor, é a vida de vocês. Você só tem uma vida, gente, da saúde. Pelo amor de Deus, se cuide. A é importante. segurança também que vai resgatar essas pessoas, cuidar das pessoas na rua também, Sim. cuide, se use máscara. Eu fico o tempo todo angustiada com isso. Mas sabe que hoje ele, até fazendo um parênteses, fui dar tive que ir ao centro e reparei que as pessoas aderiram muito ao uso de máscara, que aliás, a partir de Graças a segunda-feira vai Deus. ser obrigatório em todo o território gaúcho, né? Sim, sim, Mas sim, graças a tem Deus. se visto uma colaboração da população em relação a isso, e talvez isso explique muito o fato de Tramandaí, até o presente momento, ter apenas 3 casos, né, Graças a reportados, né? Deus, né? Um Isso óbito, mas é comprovado 3 casos, mas eram sim, 6, não era? não 3, temos 3 3. Tramandaí comprovados 3. e um Aham. óbito, né? É, Eu acho que com um óbito. eu fiquei sabendo que tava aguardando os testes, essas Tem outras alguns que sempre vai ter, coisas. né, pessoas aguardando confirmação, enfim, mas por Sim, enquanto sim. estamos de maneira bastante controlada. Queria também ele ressaltar a importância, então, das pessoas que, como tu tinha me feito a pergunta, eu acabei não respondendo, mas as pessoas que tiverem condições e não quiserem Isso. aguardar o poder público para as iniciativas, é só se dirigir ao laboratório, preferencialmente com pedido médico, que vai Qual o embasar horário que vocês estão funcionando? das 7 ao meio-dia e da 1h30 até as 17 em todas as nossas unidades. E é importante que as pessoas tenham em mente a seguinte situação mental, digamos assim, tá? Para fazer a sorologia, o indicado é que a pessoa tenha pelo menos 10 dias a partir do momento em que ela teve contato com o paciente sabidamente positivo ou que tenha desenvolvido sintomas gripais ou leves, Mas moderados. aí que eu quero te perguntar, porque assim, tipo, Uhum. é eu, tá? Tá. Eu não sei se eu tive contato com alguém, Uhum. não sinto nada, e eu Certo. gostaria de fazer o teste. Não tô falando que eu vou Tem, fazer. não Tô tem falando, problema. a Eliane quer fazer. Ela não sabe se Uhum. teve contato, aquela coisa. Eu quero ir lá fazer. Eu posso ir lá Tem, fazer sem falar com o pode, médico? pode, pode. Tem indicação, sabe por quê, Eli? Porque nós não sabemos quais pessoas que a gente teve contato que são assintomáticas e a gente sabe que os assintomáticos também transmitem vírus. Talvez em menor quantidade do que os sintomáticos. Mas então, toda essa dinâmica aí, isso daí me parece, agora está, obviamente, no início, né, da curva, né, de contágio. Mas Sim. nós temos muitas doenças que elas fazem sintomas muito leves, que às vezes passam como uma gripezinha mesmo, como dizem, como um resfriado. E quando as pessoas vão fazer a sorologia, né, para toxoplasmose, para hepatite A, nunca vão imaginar quando que ocorreu É isso isso que eu tô dentro dizendo assim, da sua linha de vida, a né? pessoa de repente tá apavorada. Ai, será que eu não É. sei o que, eu sou do grupo de risco, não sei o que. Vai lá no Uhum. laboratório, desembolsa o dinheiro. Exatamente. Eu não vou nem ser indelicado de perguntar o valor. Eu acho que até tu poderia falar o valor, não sei se pode fazer lá. Na verdade, sim, ali a gente está. Tudo que começa no início, ele tende a começar a baratear, né, com o tempo. Tá. Esses testes eles já foram oferecidos a mais de R$ 600, né? A PCR no início, e a sorologia ela vinha sendo oferecida a 380, agora ela está a 349. Tá. Então, à Mas o cara, medida que. eu quero ir lá, eu não sei o que eu Uhum. quero fazer. Vocês vão Sim, orientar as pessoas assim? sim, nós passamos a Tá, eu posso orientação. gastar até quanto lá? Quando eu quero saber assim, tá, O, Eliane, o, eu não sei nada, tô apavorada, tá, quero saber se eu tive. Eu vou lá e quero fazer o teste. De quanto perfeito. até quanto que eu posso vir a gastar? Perfeito. Normalmente é sorologia, tá? É o indicado. Se tu não tem sintoma, não tem nexo epidemiológico, né? Ou seja, não sabe se teve Tô contato com normal, alguém tô normal e positivo, quero fazer normal. o teste. É a Isso. sorologia que é IgG e IgM, tá? Tá. Importante apenas saber
né, se tiver alguma informação, né, Se de tiver net, informação, beleza. importante. No meu caso, eu não tenho informação nenhuma. Exatamente. Você, Eliane, tá? Mas pode coletar. O que esse exame vai indicar? Se a pessoa teve exposição ao agente infeccioso e produziu anticorpos. Essa é a ideia do teste. É Então, isso que eu queria ouvir. Isso é isso aí. aí que eu queria. Eu vou lá fazer esse teste. É isso aí. Vamos fazer. Vamos fazer o teste. Eu vou te dizer, Eli, que... teste? Viu, Eli? Sabe... Não fala? Hã? Quanto que é, Tiago? Eu falei 349. 349 e pode ser mais ou não? Para o cliente do cartão POP, né? Tem esse detalhe. O cliente do cartão POP, 349. Se não, 380. E os que não tem cartão POP? 380. Tá, então tá um valor bem bom para saber se a gente vai ter vida ou não, né? Exatamente. E a gente já disse que tu criou anticorpos, então? Se criou anticorpos ou não. Eu vou te dizer assim, 70% dos testes que a gente fez são pacientes que estavam nessa condição, que só queriam saber se tiveram ou não. É isso que eu tô falando. Aí a pessoa tá neurótica, tá em casa, vários dentro de casa. Ai, meu Deus do céu, será que eu tenho? Será que eu não tenho? Vai lá e faz o teste, caramba! Hoje mesmo um amigo mandou o resultado dele, né? Ele, não tive contato. Daí eu disse, é a legítima situação que... graças a Deus que eu não peguei essa droga desse vírus, mas ao mesmo tempo fico preocupado porque ainda não peguei. São os dois pontos, né? Às vezes é melhor... Pelo menos tu fica mais... Eu conheço gente... Eu sei de gente que tá louca. Sim. Que não faz nada, não vai nem no portão de casa. Sim. Cara, é desesperador. Eu não sou assim. Eu, se tiver que ir lá na clínica, eu tô indo, eu fui. Tudo, boto a máscara. Se eu estiver aqui no centro, tive que ir no banco. Tudo de máscara. Tive que ir, gente. A vida teve que continuar. A gente não tem como não fazer as coisas. Sim. Então, tu te protege, anda com alquim dentro da bolsa. É isso aí. Verdade, quem sabe alguns neuróticos se tranquilizam, né, Flavinha? Exatamente. A Milene aqui tá dizendo também, verdade, ontem estive em Tramandaí e realmente todo mundo está usando a máscara até nas ruas. É verdade. O pessoal tá mais consciente, é verdade. Tá bem mais consciente. Então, assim, Hoje eu quero apenas dar um recado também para as pessoas que forem buscar fazer os testes. Importante que elas verifiquem junto ao laboratório que está fazendo a sorologia se não é teste rápido. Por que eu estou frisando e batendo nessa tecla? Tem que ser esse que tu tá falando, né? Sorologia isso é importante até para que as pessoas vão questionar o laboratório. Qual é o equipamento, qual é o método? Tá? O método de escolha para fazer sorologia tem dois. Ou ELISA ou quimioluminescência. Se for teste... ELISA é aquele mesmo do HIV, não é? É isso aí. Como é uma técnica, ela se utiliza para vários analitos diferentes, né? Mas se for imunocromatográfico, foge do imunocromatográfico. Que é o teste rápido. O teste rápido tem uma sensibilidade analítica muito ruim. Então vamos reforçar aí pro pessoal. Gente, teste rápido pode dar falso positivo ou falso negativo. Principalmente falso negativo. Então, assim, pode ser que tu esteja com o negócio e não está. Então, vai nesse aí que... Como é que é o nome do outro? ELISA ou quimioluminescência são as duas técnicas, né, que se utilizam para fazer. Os nomezinhos são bem fáceis. Mas é só me chamarem aqui, né? Quem quiser. Chama o Thiago, pergunta. Sim, facilita, né? Mas não, então eu particularmente assim, o dia que eu for fazer alguma coisa, Thiago, pelo amor de Jesus, vem aqui e vê o que vai fazer. Laboratório e medicações. Olha que eu tô há tempo na saúde. Eu não consigo entender essas coisas. Os nomes que botam, eu não consigo entender. Então, vamos deixar bem claro, Thiago. Está funcionando o Laboratório Vitale a partir de terça ou de segunda? De terça-feira, sorologias. As PCRs continuam normal. Terça-feira, sorologia. Façam. Eu vou botar assim, façam o de R$349 pelo cartão POP ou particular 380. Tá com pessoas neuróticas em casa? Leva lá no laboratório e faz os testes. Parem de ser gente louca, gente. Se é pra gente ficar preocupada, vamos ficar. A gente tem que estar precavido. Mas não é coisa pra gente pirar o cabeção. A gente tem que estar, sabe? Senão a gente vai surtar. A gente vai surtar. É verdade. Surta, de verdade, né? Então, assim, procure o Thiago. O Thiago tá ali. Tu fica mais aqui na matriz, né? Ali na... Fico mais em Tramandaí, mas tô sempre disponível, mesmo se eu não esteja ali no local. As pessoas sempre me deixam um recado. Eu costumo dar um retorno bem rápido também. Messenger também, ele também responde. Pode me pedir também qualquer coisa, me chama. Com certeza. Meu pai me chama, eu falo com ele também. A nossa ideia é unir forças, né, Eli?
Olha ali a Flavinha, prevenção sim, mas pânico não, né, Flavinha? Exato. Vamos dar uns beijinhos aqui, Thiago? Pera aí, ó. Vamos lá. Flavinha, um beijão. Doutor Velton, seja bem-vindo, doutor Velton. Obrigada. Doutora Fernanda Pereira, tá lá em Montenegro agora, doutora Fernanda. Rainer Silva. Ah, o Rainer é meu gerente lá de Osório. A Clarissa Cheruti, a Fono. Lisa Mara Matos, vizinha lá da clínica. Minha prima, Tassi, beijo, beijo. Mário Bueno, beijo, beijo. Calgraci. Maurício Alves, beijo, querido. Mauro Conte. Esse aqui eu não sei falar o nome. Cava Andrade Cava, sei lá, uma coisa assim. Mas também seja bem-vindo. Aqui a Schmidt Woman. Edia Menezes, beijão, queridona. S. Costa também. Por que as pessoas não botam o nome das pessoas? Meire Eli Campos Trini. Todos sejam bem-vindos, gente. Muito obrigada pela audiência. Tiessa, Joyce Almeida, Rafa, Caetano. Meu Deus, quanta gente. Celino. Beijo, beijo. Evelise, ali é minha amiga também. A Grace Piacentini. Minha gerente. A tua gerente Tayada tá tudo aí. Tá todo mundo aí prestigiando. J. Amorim, não sei quem é. Brenda Guissolfo. Lucas Rodrigues, beijo. Brenda Freitas, beijo, beijo. Marcelo de Mello, ele bota ao contrário. Ah, esse é um grande amigo. Tá dando oi aqui também, ó. Wagner. Quem é esse aqui? Encantado Lopes. Espaço Pison. Gente, muito obrigada pela audiência. Quero mandar um beijo especial para as mamães, de maneira antecipada. Boa. Desejar um ótimo dia junto dos seus rebentos, né? As nossas mamães são o amparo que temos para a vida toda, estando elas de corpo físico, também, né? de corpo físico e memória. Então, estendo aí também um grande beijo para ti, ali, para minha mamãe, Beatriz. Para Gi também, né? Exatamente, para a Gi, que é a mãe do maior tesouro. Coisa linda. Para todas as linda. mamães, que elas são nosso porto seguro sempre, né? Um beijo ali para a Fernanda. A Fernanda foi mamãe também, tá feliz da vida. Parabéns. A Flavinha é mamãe também. Tem várias mamães aqui assistindo também, ó, gente. Todas as mamães sintam-se beijadas, abraçadas e mimadas por mim e pelo Thiago, tá, gente? Infelizmente, eu tenho que terminar essa live, né? Por mim, eu ficar até amanhã conversando com esse meu amigo, que eu adoro conversar com ele, que é muita sabedoria, né? Marcamos mais uma vez. Né? Senão cansa a paciência do pessoal. Querido, um grande abraço para ti. Pra ti também. Semana Beijão. que vem eu vou te convidar para ver minhas lives, que o negócio vai ferver. Tem umas boas lá, tá? Adoramos. Tá? Grande beijo, então. Um beijão. Obrigada pela entrevista, querido. Até a próxima. Tá bom, beijo. Tchau, gente. Tchau, meus amores e minhas amoras. Fiquem com Deus. Até amanhã. Até a próxima. Até amanhã. Até amanhã. Vou fazer live amanhã também. Tchau, tchau.